Aí eu vou pedir isso também, né, para todo mundo, né, que eu estava agradecendo, então, mais uma vez, agradecer a participação de vocês. E isso que a Silvia falou é importante, da gente estar sempre compartilhando, então, ajudar os colegas que não puderam participar e que tenham dúvida, né, até os próprios professores, né, que talvez tenham uma dúvida aqui ou outra ali, a gente está todo mundo aprendendo, né, está sendo novo para todo mundo, então o objetivo aqui é esse, a gente compartilhar e depois a gente multiplicar. Então, vou pedir para vocês deixarem os microfones desligados durante a apresentação, mas depois, sempre que vocês tiverem uma dúvida, alguma coisa, vocês podem me interromper e fazer a pergunta diretamente pelo microfone, somos poucos, então não vai ter muito problema. Então, vocês podem me interromper a qualquer momento e fazer a pergunta. Tá? Eu já vou começar aqui dando uma dica. Eu pedi para vocês na inscrição para acessarem com o e-mail do IDUF, né? Isso é uma questão de segurança, a gente vai falar, mas geralmente o que o Google faz quando a gente tem uma conta Gmail, ele automaticamente troca para o Gmail. Então é importante que a gente sempre tenha o cuidado na hora que a gente for acessar, confirmar se a conta que está funcionando é a do IDUF e não a do Gmail. Primeiro, porque a do IDUF ela é muito mais segura, né, do que a conta do Gmail. E segundo, por exemplo, no caso aqui do Meet, não tem problema. Algumas pessoas estão entrando com Gmail e eu estou liberando. Mas quando eu estiver no meio da apresentação, às vezes eu não vejo que a pessoa está pedindo autorização, porque a gente perde o controle da tela, a gente fica só com a tela da apresentação. Então, isso é um pouquinho chato, porque às vezes o aluno fica esperando, mas o professor não viu que ele está ali pedindo a solicitação. Então, sempre procurar ter certeza que está com a conta do IDUF para não ficar nessa pendência da aprovação. A conta do IDUF, ela entra direto, você não precisa aprovar. A do Gmail, sim. Já no próprio Google Sala de Aula, se vocês não tiverem a conta IDUF, não vai ter como. Tá? Ele fica totalmente bloqueado, então, para poder participar, tem que ter e tem que utilizar e acessar sempre pelo IDUF. Tá? Então, eu mandei um convite para vocês. Essa oficina, a ideia é que ela seja bastante prática. A gente vai dar uma visão assim geral, um panorama primeiro, e depois a gente vai começar a explorar, né, cada tipo de atividade, o que a gente pode fazer. Eu vou dar para vocês um pouquinho da visão do professor, para vocês entenderem assim, o que está por trás, e vocês vão ter a visão do aluno para poder realizar as atividades e entender como é que funciona. É uma plataforma bastante intuitiva, então acho que vai ser bem tranquila a utilização aí ao longo do semestre. Então, eu vou pedir para que vocês abram uma nova aba no computador de vocês para acessar a sala de aula, né, que foi criada, e aí, enquanto eu for falando, vocês vão escutando, mas trabalhando aqui na sala de aula. Então, quando vocês acessam, né, eu mandei um convite para vocês por e-mail, aí vocês receberam aquele e-mail automático do Google Sala de Aula, né, falando que o professor estava convidando, e aí tinha um botãozinho, é só clicar no botãozinho aceitar, que você já vai estar dentro da turma. Né? E aí a primeira parte que aparece logo de frente é o mural. O mural ele funciona como se fosse um quadro de avisos, né? Então ele tem uma carinha assim meio de rede social, e aí geralmente as últimas postagens elas sempre aparecem primeiro, né? E as outras vão ficando lá para trás, lá para baixo. Então eu vou pedir agora como uma primeira atividade, eu coloquei aqui uma apresentação, uma breve apresentação. Eu vou pedir que vocês também se apresentem respondendo aqui no comentário. Tá? Então, eu coloquei aqui, olá, sejam bem-vindos à oficina. Faça uma pequena apresentação sua nos comentários abaixo. A gente já tem 3 comentários, 4 agora. E aí, cada um vai com uma pequena apresentação bem breve, só para a gente se conhecer. Então, a gente tem a Joyce, de Português e Literatura, Natasha, de História, Morgana, caloura do curso de Letras em Inglês. Seja bem-vinda, Morgana. Provavelmente será minha aluna. Para escrever o comentário, basta clicar aqui na caixinha, né? E digitar o seu texto.
Giovana, letras em inglês. Lucas, letras latim. Elaine, italiano. Paula, arquivologia. Ai, que legal. Giovana, filosofia. Muito bom. Sejam todos bem-vindos. A Silvia, professora de Linguística e vice-diretora do nosso instituto. Juliana, inglês, terceiro período. Marcos Felipe, calouro, letras em inglês. Bem-vindo também. Tawane, letras em inglês. Inglês está bombando. Sérgio, espanhol. Caloura de português e literaturas. Uhum. Muito bom. Então, aqui, na verdade, né, como eu disse para vocês... Eu sou caloura, Cíntia, só que eu fui caloura em 1995, Ah, já tem tá. um tempinho. Não, eu estava assim, ué, será que ela está calor agora dando aula nesse curso? Mas ela já não era desse curso? Foi ontem, foi Tá, ontem. passa rápido, passa rápido. Joyce, inglês. Camila, italiano. E Vânia, inglês. Ah, legal! Ricardo, seja bem-vindo. Geografia, calouro, bem-vindo à UF. Então, como eu estava falando, né, a configuração que o professor vai dar para esse mural pode variar, tá? Então, assim, o Google, a sala de aula, ele permite que você faça algumas configurações mais personalizadas, tá? Então, por exemplo, eu deixei aqui para vocês a configuração padrão, tá? Que é essa, que quando o professor posta qualquer atividade, ela aparece aqui. Só que aí fica super poluído quando você abre o mural, tá aqui cheio de atividades postadas, né? Então, tudo que for postado, ele registra aqui no mural, né? E os alunos às vezes reclamam que fica poluído, fica confuso, né? Então, o que eu tenho feito agora já nas minhas turmas, quando eu vou configurar a turma, essa rodinha aqui em cima que só aparece para o professor, ela permite você configurar a sua sala quando você cria a turma. Então, eu coloco aqui os detalhes, eu coloco o título, né, a descrição, aí eu tenho aqui algumas configurações gerais de convite, né, como é que eu posso convidar os alunos. Eu tenho 3 maneiras diferentes de convidar, né? Uma delas é compartilhando esse link, que aí o aluno clica no link, ele já entra direto na aula, na sala. Outra maneira é o professor compartilhar o código da disciplina, e aí o aluno tem que entrar no site do Google Classroom e depois inserir o código, tá? E aqui que vem a configuração do mural, tá? Então, eu tenho aqui 3 tipos de configuração. Os alunos só podem comentar, os alunos podem postar e comentar, e apenas professores podem postar ou comentar. Eu gosto de escolher essa configuração aqui, os alunos só podem comentar, porque senão acaba ficando coisa demais e às vezes fica um pouco confuso, tá? Mas dependendo do professor, ele pode configurar de maneira que os alunos possam postar anúncios, postar avisos, né? Ou postar dúvidas, né? Ou então pode também não postar nada. Eu particularmente não gosto dessa última porque ele bloqueia todo tipo de comentário. Então a interação fica perdida, né? Então eu prefiro deixar esse aqui, que é o que a gente está usando, só podem comentar. E nas atividades do mural, o default é esse mostrar notificações condensadas, tá? Mas eu vou ocultar para vocês verem como é que fica bem mais limpo, tá? Então, eu estou selecionando esse aqui, ocultar notificações, e aí já fica a dica aí também
para a Silvia e para quem for utilizar também depois pelo lado do professor. E o Classroom... A Carla chegou aí. Chegou? Ah, joia. Oi, Carla. É porque eu fico aqui, eu fico perdida, não vejo nada. Tudo bom, Carla? Oi, Cíntia. Eu vim só dar uma passadinha muito breve, porque infelizmente eu tenho uma reunião agendada daqui a pouco. Certo, sem problema. Por isso que eu cheguei quietinha, cheguei atrasada, para não atrapalhar. Sem problema. Mas você quer dar uma palavra? Eu só queria mesmo desejar uma ótima oficina para vocês. Eu acho que essa iniciativa vai ser muito bacana. Olha que eu e Silvia estamos aqui de gaiatas, né, já aprendendo. Então, imagina como vai ser importante para os alunos que vão precisar dessa ferramenta tanto quanto a gente, né? Uhum. E olha, aproveito para dizer que eu sou caloura também, tá? Caloura de português e inglês, mas de 1985, faz um tempinho. Ai, joia. Mas então é isso, que seja muito proveitoso para todo mundo. Ah, joia. Obrigada. Então, voltando aqui, né? Eu estava falando, essa aqui é uma dica importante aí para os professores e para os alunos também. Agora, o Google Meet, ele está integrado com o Google Sala de Aula, né? Então, eu posso, na hora que eu criar minha sala, eu já posso decidir se eu quero gerar um link do Meet e esse link vai ficar visível para os alunos o tempo todo na sala de aula, né? Eu posso escolher aqui gerar o link. Se eu clicar, ele vai gerar um link aqui, tá? E eu posso deixar esse link visível para os alunos, né? E aí depois eu vou salvar para vocês verem como é que fica. E aí, na hora dos encontros síncronos, basta os alunos irem, clicarem nesse link, que eles já acessam a sala. Então, não tem a necessidade de criar um link novo para cada encontro, tá? Tem um lado só ruim, tá? É que quando você usa esse link gerado da sala, né, ele fica ali aberto o tempo todo, e quando o professor quer gravar o vídeo, né, do encontro para disponibilizar depois para os alunos no ambiente, se por acaso algum aluno entrar na sala antes do professor, geralmente, quando a gravação é feita, ela é enviada para o aluno e não para o professor. Então, isso já aconteceu algumas vezes, então eu parei de utilizar essa função e eu tenho criado os links. Porque é só desagradável, porque você tem que mandar um e-mail para o aluno, pedir para o aluno compartilhar o vídeo com você, porque aí o aluno é o proprietário do vídeo, você não tem o poder de colocar o vídeo no Google Classroom, né? Então, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, como pode acontecer isso, eu estou desabilitando, mas eu vou deixar habilitado para vocês verem como é que é. E para o professor também, ele tem a possibilidade de fazer o cálculo já das notas. Então, você tem aqui o total de pontos, se você escolher, né, essa opção no final do curso, você já tem uma tabela com todas as notas de todos os alunos, tá? E pode calcular, inclusive, a média final. Você pode mostrar essa nota para os alunos, eu geralmente deixo visível, porque aí eles já visualizam todas as notas. E eu também posso fazer a média ponderada por categoria. Se eu quiser fazer pontuação diferente para cada tipo de trabalho, eu também posso. Ou posso deixar sem nota final e faço manualmente. Aí fica a critério de cada professor. Eu tenho utilizado essa opção aqui do total de pontos, tá? Então, eu termino aqui a minha configuração, eu salvo. E aí, quando vocês voltam lá para o mural de vocês, vocês já veem que o link do Meet está aqui em cima. Então, ele é muito prático, porque aí basta clicar aqui que eu já vou direto para o Meet. Então, se a gente vai ter encontro síncrono toda semana, fica sempre o mesmo link. Você não precisa ficar criando links diferentes, tá? Mas aí fica a critério de cada professor como é que vai fazer essa configuração. Aqui também fica o código da turma, que o professor pode compartilhar para o aluno acessar a turma depois.
E aqui, logo no início, é super importante a gente olhar aqui esse campo, porque ele me traz as próximas atividades. Então, ele me mostra todas as atividades que tem, assim, que estão perto de expirar a data, né? Então, a gente pode programar as atividades para uma data, entregar numa data específica, e aí eu sempre consigo visualizar por aqui, eu posso clicar em visualizar tudo, que ele me mostra todas as atividades, tá? E aí aqui ele já está mostrando a visão do professor, que também é muito bom, que ele mostra aqui todas as atividades que o professor tem para corrigir e todas as atividades que já foram corrigidas, né? Então, ele facilita bastante a gestão da sala de aula. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que chegou depois. A Camila, letras italiano, o Ivani já tinha falado. Olá, Magna, letras em inglês, tudo bom? Então, essa daqui é a primeira carinha, né, que a gente encontra quando a gente abre e acessa o Google Sala de Aula. Mas, na verdade, a parte mais importante para a gente vai ser essa daqui de atividades, porque é aqui que é a sala de aula mesmo. Tá? Esse primeiro aqui é como se fosse o quadro de avisos que fica do lado de fora, no corredor. Né? Eu tenho uma colega que ela gosta de falar, eu vou até abrir aqui esse menu no cantinho, ele é o menu geral do Classroom, né? O menu principal. Então, quando eu clico aqui, eu clicando em turmas, eu consigo ver todas as turmas em que eu estou inscrita. Né? Então, todas as turmas que eu sou professora ou que eu estou inscrita como aluna. Né? E aí ela fala que aqui é como se eu estivesse entrando no prédio, né? No caso, o nosso prédio da Letras, e aí aqui eu tenho a sala de aula de cada professor. Então, eu consigo ver aqui as diferentes salas das disciplinas em que eu estou inscrito. Né? E aí eu clico para poder acessar cada uma delas. Então, a gente está aqui na oficina, então a gente entra aqui. E aí, depois que eu entro, eu tenho aqui o meu quadro de avisos, só para ver as novidades, mas a aula mesmo ela vai acontecer aqui nesse campo atividades. E aí aqui eu organizei esse campo em 3 tópicos, né? Os tópicos, eles funcionam como se fossem títulos, né? Isso daqui só aparece para o professor, que é por aqui que a gente cria as atividades, né? Mas os alunos visualizam aqui os tópicos, né? Para organizar os títulos, e dentro de cada tópico a gente pode colocar ou atividades ou materiais. E aí eu criei esses 3 tópicos aqui para a gente trabalhar. Não vou abrir todos, mas eu vou deixar esse material para vocês disponível. Então, o primeiro é esse aqui, o que é o Google Sala de Aula. E aí, esse primeiro eu já coloquei aqui, entendendo o Google Sala de Aula, e eu peguei tem um vídeo de apresentação explicando o que é, como é que funciona, e aí a gente tem relatos de alguns professores. Né? E aqui eu tenho a sala do próprio Google explicando como é que funciona, as ferramentas. Então, aqui é mais para vocês terem um panorama geral da ferramenta. Mas, basicamente, ela é uma plataforma digital que permite a criação de uma sala de aula virtual. Né? Você pode usar o Google Sala de Aula em um computador e também pelo celular. Tem um aplicativo, né, que ele facilita bastante, né, a utilização. Então, ou pelo computador ou pelo celular, sendo pelo computador sempre é muito mais tranquilo, mais fácil. Pelo celular é mais fácil de você, de repente, apagar alguma coisa acidentalmente ou mover alguma coisa de lugar, pensando no professor, no aluno um pouquinho menos. E aí aqui tem uma pequena apresentação que eu utilizo, né, para falar um pouquinho do Google Sala de Aula, e eu vou abrir aqui para vocês. Ela é mais voltada para os professores, né? Mas aí é bom que vocês também tenham uma visão de como é que essa ferramenta funciona e para que ela serve. Então, como eu falei, ela é uma sala de aula virtual, né? E a gente às vezes chama também de AVA, né? Então, AVA quer dizer ambiente virtual de aprendizagem, né? A sigla que a gente utiliza, que na verdade é essa sala de aula virtual quando a gente está falando na educação online, na educação à distância ou no ensino remoto.
E o Google Sala de Aula, então, ela é um produto do Google, né? E ela faz parte de um pacote que se chama Google for Education, que é um pacote, digamos, com ferramentas que são mais empresariais para empresas, um pacote geralmente pago, mas que as instituições educacionais elas têm, ou pelo menos tinham, acesso gratuitamente. Eu não sei como é que vai ficar agora, porque parece que as coisas estão mudando um pouquinho. Mas, a princípio, né, esse pacote que a gente chama de G Suite for Education, ela compreende todas essas ferramentas que estão aqui, né? Então, as principais são o e-mail, que no caso é o nosso IDUF. O IDUF nada mais é do que uma conta corporativa do Gmail, dentro dessa conta educacional. A gente tem o Google Drive, né? E dentro do Google Drive, todos aqueles documentos, apresentações, planilhas, formulários, né? Eu tenho a agenda do Google, que ela é vinculada à minha conta de e-mail. Tem algumas ferramentas mais novas, como o Google Keep, o Google Jamboard, a gente vai dar uma olhadinha no Jamboard, e o Google Meet, que é essa ferramenta que a gente está utilizando de webconferência. Então, essas ferramentas elas estão dentro desse pacote, e aí, por fazerem parte desse pacote educacional, ela se torna uma conta muito mais segura em relação à questão de privacidade de dados. Por isso que a gente está dando preferência por utilizar as ferramentas institucionais, como no caso o Google Sala de Aula e o Google Meet, além do Moodle. Então, se vocês quiserem saber mais, depois também tem aqui uma explicaçãozinha. E aí, quais são as potencialidades do Classroom para a educação online ou para o ensino remoto? Através do Classroom, os professores podem postar e programar atividades, tarefas e avaliações. E aí ele é muito interessante porque ele é integrado, todas as ferramentas do Google elas são integradas entre si, e aí ele já é integrado com a agenda. Cada vez que o professor posta uma tarefa ou uma avaliação, ela automaticamente vai para a agenda do aluno e fica registrada na agenda. Então, é uma maneira do aluno se organizar e não esquecer daquela atividade. E o professor também ele pode programar, ele pode planejar uma atividade que ele vai usar daqui a 2 semanas, e aí ele já programa a data que ele quer que o aluno veja a atividade. E ele não vai conseguir ver antes da data que foi programada. Ela pode ser utilizada para realizar debates, enquetes e quizzes, através, por exemplo, de ferramentas como os comentários, como a gente utilizou hoje, né? Tem a ferramenta Pergunta, que permite realizar enquetes e outras atividades, e também criar formulários avaliativos ou quizzes. No caso do Google Meet, a gente pode interagir de forma síncrona com os alunos ao mesmo tempo, ou de forma assíncrona, em tempos diferentes, pelo mural e comentários do Classroom. Ele também permite ao professor organizar as aulas e atividades e compartilhar materiais e recursos, como vídeos, PDF, e-books. Então, eu tenho aqui alguns alunos que já estudaram comigo, né? E eu utilizo frequentemente o Google Sala de Aula nas turmas presenciais, porque ele fica realmente todo o material do curso, todas as apresentações utilizadas na aula, todos os vídeos, né, áudios, elas ficam armazenadas ali e o aluno pode ter acesso a qualquer momento. Se ele perder uma aula presencial, ele entra lá no ambiente e está tudo ali disponível para ele, né? Então, ele facilita bastante nesse sentido. Ele promove a interação dos alunos com o professor, com o conteúdo e com outros alunos. Então, dá para a gente poder conversar, trocar ideia, um aluno ajudar o outro através dos comentários. E também permite ao professor realizar testes com correção automática, utilizando o Google Forms, para avaliação formativa, que é aquela avaliação contínua feita ao longo do semestre, ou também copiar documentos para cada aluno. Então, aquela prática que a gente tem, às vezes, de fazer uma folhinha de exercício e fazer uma xerox para cada aluno, né? Você, através do Classroom, você consegue emitir um documento para cada aluno, né? E aí a gente também ajuda a contribuir aí, evitando o uso de papel, né? Fica tudo digital. Na parte da gestão da turma, o professor consegue gerenciar todas as atividades que já foram entregues e que estão pendentes.
Então, ele consegue visualizar os alunos que já entregaram, os alunos que ainda não entregaram, e aí ele pode mandar um recadinho lembrando para entregar. Receber, corrigir, devolver trabalhos, oferecer feedback individual e lançar notas direto na plataforma, né? Então, eu consigo fazer tudo isso sem sair da plataforma. Então, às vezes, quando a gente trabalhava com trabalho escrito, a gente tinha que mandar o trabalho por e-mail, para o e-mail do professor, aí o professor tinha que baixar, salvar no computador dele, corrigir, fazer as anotações, salvar e depois mandar para o aluno por e-mail. Pelo sala de aula, a gente faz tudo dentro do sala de aula, não precisa salvar nada, é tudo salvo automaticamente, tudo feito dentro da plataforma. Então, facilita bastante, tanto para o professor quanto para o aluno. O professor consegue acessar e editar a turma em qualquer lugar ou dispositivo, né? Então, como é uma tecnologia de nuvem, os dados ficam todos armazenados na nuvem, a gente consegue acessar e editar estando em qualquer lugar. Eu consigo copiar todo o conteúdo de uma turma para reutilização em outro semestre. Isso também facilita bastante, porque aí você já importa todo aquele conteúdo e só faz as alterações necessárias. E eu também posso reutilizar a postagem de uma turma em outra. Então, por exemplo, se eu tenho 2 disciplinas iguais, né, aí eu faço uma postagem numa turma, eu consigo replicar na outra turma. Eu posso acessar todo o material do curso diretamente no meu Drive. O Classroom, ele cria uma pasta dentro do Drive para todos os trabalhos e todo o material daquela turma. E enviar avisos pelo mural e por e-mail para os alunos, né? E aí, lembrando, né, que pela função pessoas, né? Quando eu clico ali nos alunos, eu mando um e-mail diretamente para eles, para a conta Gmail e DUF, né? Que está cadastrada. Então, são algumas potencialidades aqui do Classroom. Alguma pergunta por enquanto? Então, aqui foi só um panorama geral para vocês, tá? Para vocês Gente, eu posso perguntar entenderem. uma coisinha rapidinho? Claro, Ontem claro. eu fiz a minha turminha lá, Linguística 3, terças e quintas, de 18 às 20. E eu tenho, naquelas inscrições que foram feitas lá no início do ano, uns 50 alunos inscritos. Eles não aparecem. Eu tenho que pegar o e-mail deles lá e mandar um e-mail para eles, ou você sabe se o STI vai fazer essa comunicação para nós, direto? Na verdade, você tem 2 maneiras, tá? Como você já criou a sala, eu acho que a melhor maneira agora é você ir aqui nesse campo pessoas, aí você vai copiar os e-mails daquela lista de alunos inscritos, e aí você vem aqui nesse botãozinho convidar alunos. Aí você clica aqui e cola os e-mails, que aí você convida um por um, né? Foi o que eu fiz hoje aqui. Eu copiei todos os e-mails do formulário e mandei o convite. De uma próxima vez, pelo quadro de horários do IDUF, você já consegue criar a turma automaticamente, aí ele importa todos os alunos que estão inscritos. Então era bem mais fácil. Pelo Se quadro você de não horários? colocou, se você não colocou nada ainda, Não coloquei nada. então elimina essa e cria outra, que vai te dar menos trabalho. Aí depois eu posso te mandar um link. Tem um tutorial, aí eu te mando o link. Como é que você cria pelo quadro de horários. Só lembrando que se lá naquele relatório de alunos inscritos constar o Gmail ou outro e-mail, aí ele não vai incluir o aluno, tá? Aí você vai ter que fazer manualmente. Você vai ter que conseguir o e-mail e DUF dele para poder fazer o convite. Mas a grande maioria já é inscrita automaticamente. Ótimo, okay? Muito obrigada. Sim, nada. Vou tentar fazer. Beijo. Nada, beijo. Então, aqui essa apresentação primeiro. Se alguém mais tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá, gente? Aqui eu coloquei mais um vídeo, tá? Sobre como usar. Então, aqui tem um vídeo de 5 minutinhos, ele também dá uma visão geral. Muitas das coisas que tem no vídeo eu estou falando aqui, mas vai ficar esse material de referência para vocês, tá? E estou deixando aqui também um suporte ao Google Sala de Aula e ao Google Meet, que são 2 páginas da Google que são excelentes. Então, assim, sempre que vocês tiverem uma dúvida, não estiverem conseguindo fazer alguma coisa,
vocês clicam aqui nesse link, que provavelmente você vai achar a resposta para a sua pergunta. Então, ele funciona tipo aquele FAQ, né? Aquelas perguntas frequentes. Você descreve aqui qual é o problema que você está tendo, que você não está conseguindo, ou então você já pode vir aqui e ele já te dá algumas sugestões. Então, por exemplo, fazer login, criar, participar e organizar a turma, entregar, acompanhar a tarefa, atribuir nota. Aqui é mais para o professor, tá? Mas algumas questões aqui você pode conseguir como aluno, tá? Então, ele tem bastante informação e aí ele tem os tutoriais. Então, por exemplo, participar da turma. Então, eu cliquei aqui, ó, participar de uma turma como aluno. Eu não estou conseguindo participar de uma turma, então eu clico aqui e ele vai me abrir um tutorial explicando como é que funciona, tá? Ele explica aqui, ó. Você pode participar das seguintes formas: o professor envia um link, o professor envia ou informa o código, né? O professor envia um convite para você, aquelas 3 formas que a gente falou ali no início. Né? Então, ele vai explicando. E é legal porque ele te dá aqui a opção pelo computador, pelo Android e pelo iPhone. Então, você consegue ver a qual dispositivo que você está utilizando e ele vai te mostrando aqui o passo a passo. Então, é uma ajuda e tanto aí na hora da dúvida, né? Então, sempre recorrer aqui. Tem o da sala de aula e tem o do Google Meet também. Alguma dúvida por enquanto? Eu vou fazer mais uma apresentação, agora já entrando na parte das atividades. Então, eu vou explicar como é que funcionam as atividades, como é que a gente entrega as atividades, e aí depois, então, a gente vai para o tópico 3, que é o mão na massa, em que a gente vai realizar as atividades a partir do que foi apresentado aqui para vocês. Então, basicamente, né, eu esqueci de falar no início, o Google Sala de Aula, na verdade, quando ele foi idealizado, foi muito antes da pandemia, né? E ele foi pensado, na verdade, para a educação básica, né? Então, a história, né, que contam é que foi um dos funcionários do Google, ele ficava preocupado porque os pais eram professores na educação básica e ele sempre via os pais indo para casa com muitos trabalhos, né? Então, o professor de educação básica, principalmente educação infantil, acaba levando aquele monte de caderno para casa para corrigir, aquele bando de trabalhinho, né? E aí ele estava incomodado com isso e ele tentou pensar numa solução que facilitasse a vida dos professores. Então, no início, quando ele foi pensado basicamente como uma ferramenta para você acabar com esse papel do trabalho, né? Então, todos os trabalhos, todas as tarefas seriam feitas de forma digital pela plataforma e os professores não teriam mais que corrigir os cadernos ou os trabalhos em papel dos alunos, né? Então, ela começou dessa ideia e depois, então, ela foi se desenvolvendo, aprimorando e desenvolvendo outras funções e agora ela, com a pandemia, então, ela ganhou uma maior visibilidade e está sendo utilizada mesmo como um ambiente virtual de aprendizagem em todos os níveis de ensino, inclusive no ensino superior. Né? Então, eu vou dar uma amostra aqui para vocês dos tipos de atividade. Claro, pode falar. A Natasha que está perguntando no chat se esses materiais que você montou para esse curso, se a gente vai poder compartilhar para quem não veio hoje. Eu acho que você vai deixar isso numa página, não é? Vou. Esse vídeo de hoje eu vou deixar. A sala de aula, eu posso até deixar o código, vocês podem até chamar. Se vocês quiserem compartilhar o código com os outros, eles podem entrar, mas eu não vou interagir. Eu vou deixar a turma aberta para vocês acessarem esses materiais, tá? Mas não tem problema nenhum, pode compartilhar. O ideal, o objetivo aqui realmente é ajudar, e o vídeo também vai ficar gravado. Aí, obrigada, Silvia, se você puder me dar essa ajuda com o chat, porque a gente perde totalmente aqui a visão. Pode deixar. Então, isso aqui é a visão do professor, tá? Quando o professor clica naquele botãozinho criar, ele te dá essas opções, tá? Criar atividade com teste, criar pergunta, criar material
reutilizar a postagem, que é aquela que eu consigo usar uma postagem que foi feita em outra turma, e o tópico, que são aqueles títulos, né? Então, em termos de atividade mesmo, eu tenho essas 4. Então, vão ser esses 4 tipos de atividades que vocês vão realizar ao longo do semestre. A atividade normal, ela pode ser de vários tipos, tá? O professor pode colocar um arquivo para vocês preencherem diretamente no arquivo que ele mandou, ou ele pode pedir para você criar um trabalho e anexar esse arquivo, tá? Ou ele pode ser uma atividade simplesmente de discussão, né? Em que você vai responder nos comentários, como a gente fez ali no início no mural. A atividade com teste, ela vem com um anexo, que é um formulário, né? Então, ele pode ser um teste, uma avaliação, uma revisão, ou pode ser um formulário só para poder colher informações, tá? Mas aí vai ser sempre esse tipo, e as duas têm o mesmo símbolo, que é esse desenho aqui, né, do bloquinho. A pergunta, que é esse símbolo da interrogação, ela pode ser 2 formas. Pode ser para você responder uma pergunta de múltipla escolha ou uma pergunta discursiva. E aí o professor bota uma pergunta, o aluno entra e responde. E o professor pode configurar se os alunos podem ver e comentar as respostas dos colegas depois que ele responde, né? Então, eu tenho utilizado bastante essa função para criar fórum de discussão, que é uma ferramenta que, infelizmente, o Google Sala de Aula não tem, e que ela é importantíssima, né, para quem trabalha com educação online, que é a gente poder promover debates, né? Então, eu posso fazer isso na atividade comum, pelos comentários, mas fica um pouco desorganizado. Aqui, pela pergunta, ela fica um pouquinho mais organizada, então eu tenho utilizado a pergunta também para fazer fórum. E o material, que é como se fosse aqui essa paginazinha, né, com marcador, ela não tem que fazer nada, ela é só um material de apoio, né? Então, não tem uma atividade, não tem um prazo para você entregar. Então, são basicamente esses 4 tipos, né? E aí, quando a gente for fazer as atividades, tem algumas questões, assim, muito, muito importantes, tá? A primeira delas é ler atentamente as instruções. E isso é um problema da nossa geração digital. A gente, às vezes, abre, já lê correndo e já vai fazendo, ou então, às vezes, nem lê as instruções e já vai fazendo direto, né? Na educação online é muito importante, né, que o professor ele coloque as instruções de forma bem clara para que o aluno entenda o que ele precisa fazer e que o aluno leia com bastante atenção, seguindo as instruções do professor, tá? Prestar atenção aos comandos e local de resposta. Para cada tipo de atividade, você pode ter que responder num lugar diferente. Então, para tudo funcionar bem, é importante que você preste atenção e responda no local correto, tá? Porque, de repente, vocês tem muitos lugares para vocês responderem. E aí, de repente, se você, em vez de responder uma pergunta, você mandar um comentário privado para o professor pode não ver a sua resposta e pode dar um 0 achando que você não fez. Então, é importante que você preste atenção onde é que você está respondendo. Outra questão importante, ler as rúbricas de correção, né? Sempre que tiver. Essa é uma ferramenta nova do Google Classroom, ele permite você criar rubricas para correção, e isso é excelente para quem trabalha, principalmente com produção textual, porque a gente pode criar uma rubrica estabelecendo critérios de correção para cada item que eu quero avaliar, né? Então, é importante que o aluno sempre olhe a rubrica antes de fazer o trabalho para entender o que o professor vai avaliar naquele trabalho e o que ele espera do aluno, né? E também, depois da correção feita, voltar na rubrica para poder entender a nota. Por que a minha nota foi essa? Então, eu consigo identificar na rubrica as áreas em que eu não pontuei o máximo de pontos, por exemplo, então eu sei que naquela área eu preciso melhorar. Outra questão importantíssima, marcar sempre a atividade como concluída ao seu término, né? Então, o Google ele não reconhece automaticamente que você fez a atividade, você tem que dizer para ele que você fez, tá? Porque só assim o professor vai ver que você fez, senão vai ficar para o professor como pendente e para você como pendente.
Então, pode acontecer novamente, de repente, você ficar sem nota, porque o professor não viu o que você entregou. E, por último, verificar sempre as atividades pendentes ao final de cada módulo, cada semana ou do curso, né? Para evitar de repente, você ter feito as atividades, mas ter esquecido de marcar como concluída e elas ficarem marcadas como pendentes para você. E aí, aqui eu dei uns prints numa visão do aluno, tá? Porque isso também é uma das coisas ruins. O professor, ele só tem a visão do professor, ele não tem a visão do aluno. Então, às vezes, ele não consegue enxergar o que o aluno está enxergando. Então, eu dei esses prints, né, para vocês já verem como é que vai funcionar. Então, aqui é o mural, que a gente já viu como é que funciona, a questão das próximas atividades. Quando você clica aqui em atividade, né, a gente tem aqui os simbolozinhos que eu mostrei para vocês. Então, aqui eu já sei que é um material, eu não preciso fazer nada. Eu vou entrar, vou ler o que tem ali, mas não preciso concluir nenhuma atividade. Aqui eu tenho uma atividade e ela está mais escurinha, porque eu ainda não realizei. Tenho outro material, tenho uma pergunta, tenho outro material e tenho uma atividade. Então, olhando por aqui, eu já consigo identificar o tipo de atividade que eu vou realizar, tá? E aí, como eu falei para vocês, as que estão mais escuras é porque ainda estão pendentes. As que estão mais clarinhas é porque eu já fiz, já entreguei. Então, aqui também é uma ótima forma de eu verificar o que está faltando fazer. E se eu quiser verificar o que está pendente, eu tenho essa opção aqui em cima, ver seus trabalhos. Quando eu clico aqui, ele abre para mim todos os meus trabalhos, ele abre aqui tudo. Eu posso escolher se eu quero ver os trabalhos que foram atribuídos, devolvidos ou que estão pendentes. Então, quando eu clico aqui, ele me mostra cada um desses separadamente, né? E o que quer dizer? Então, pendente é aquilo que eu não fiz ainda. O professor botou, ó, tem a data aqui de entrega, mas eu não marquei. Às vezes eu já fiz, mas eu não marquei como concluída, então ele vai ficar como pendente. Esse outro aqui, ele está devolvido. Devolvido quer dizer que eu já fiz e já mandei, já devolvi para o professor. Tá? Então, o professor pode já ter devolvido também, ou tá com ele ainda. Mas, para mim, consta como devolvido, que quer dizer entregue. Tá? Pendente, pendente, pendente. Não tem mais nenhum. O outro é atribuído, que está aqui no cantinho. Atribuído quer dizer que o professor atribuiu o trabalho para os alunos. Ele enviou o trabalho para os alunos, então ele está atribuído. Tá? Então, aqui eu vejo todos os trabalhos que o professor passou, tanto os que eu fiz quanto os que eu ainda não fiz. Aqui eu vejo só os que eu já fiz e aqui eu vejo os que eu ainda não fiz. Então, é super importante que vocês chequem sempre esse campo de ver trabalhos, para evitar que fique com os trabalhos pendentes. Na verdade, aqui já está o atribuído, né? Tá vendo aqui? O que acontece? Ele não tem data de entrega. Então, eu posso até já ter feito, mas como não tinha data de entrega, ele fica só como atribuído, tá? E eu consigo também ver aqueles que tinham nota, a nota que eu tirei. Então, se o professor já tiver corrigido, ele vai aparecer para mim com a nota, quanto que valia e quanto que eu tirei, tá? E esse outro aqui, para mim, está marcadinho, porque eu fiz, já entreguei, já está tudo ok. Tá? Então, aqui é como aparecem os trabalhos. Agora, vamos ver cada atividade separadamente. Tá? A primeira é uma atividade com anexo. O que quer dizer isso? O professor colocou aqui a atividade para mim, hein? E ele colocou aqui, preencha individualmente e devolva o documento anexo da atividade. Então, o professor colocou um anexo, tá? Para eu conseguir fazer a atividade, é importante que eu clique sempre aqui em ver atividade, porque é só por aqui que eu vou conseguir marcá-la como concluída, tá? Então, eu clico na minha atividade aqui e ele vai abrir explicando toda a atividade. Então, aqui eu tenho a instrução, né? Tenho aqui, preencha individualmente, devolva o documento. Eu vou clicar
aqui nesse documento que o professor anexou, tá? E ele vai abrir para mim aqui um formulário para eu preencher. Tá? Deixa eu ver se eu botei. Não, não botei. Então, eu preencho o documento e no final eu tenho que clicar aqui em entregar. Foi esse entregar aqui que eu falei para vocês que é super importante. Se eu não clicar aqui, a atividade vai continuar como pendente. Alguém quer fazer uma pergunta? A Tawane colocou uma dúvida aqui, que ela não entendeu o que seria o atribuído. O atribuído quer dizer que o professor passou o trabalho para você, tá? E aí, a princípio, você ainda não fez, mas ele não está pendente porque ainda não expirou a data. Então, geralmente, o atribuído é o professor passou o trabalho, você tem que fazer. Esse é o atribuído. Tá? O pendente é quando a data passou e você ainda não realizou. E o devolvido é quando você já fez o trabalho. Tá? Então, atribuído, você precisa fazer ainda. Então, cliquei, preenchi o questionário, né, que ele pediu, cliquei em entregar, tá? Aqui eu vou dar uma dica tanto para os professores quanto para os alunos. Toda atividade, ela vai ter mais ou menos esse layout, tá? E aqui nesse cantinho tem um item que se chama comentários privados, e aqui embaixo tem esse comentários para a turma. E aí eu vou dar uma dica aí para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à atividade, professor, não entendi o que é para fazer. Coloca aqui em comentários para a turma, porque fica visível. De repente, um colega pode te explicar, não precisa o professor responder, tá? Então, aqui fica. E às vezes a sua dúvida é a dúvida de outro colega, então o professor também não precisa ficar respondendo várias vezes. Então, dúvida sobre atividade, coloca sempre aqui em comentários para a turma, porque aí todo mundo vê. Esse comentário privado, ele é um pouquinho chato, porque nem sempre o professor consegue ver alguém que mandou. Então, tentar evitar, a não ser que seja realmente necessário algum comentário privado, alguma dificuldade, alguma coisa muito específica, tá? E aí, se por acaso o professor não responder, vocês dão um toque, professor, mandei um comentário privado na atividade tal, tá? Porque não é fácil. Depois eu até mostro como é que a gente acha, mas não é visível, você tem que procurar. Né? E aí, como é uma coisa que a gente vai estar com muito trabalho, se a gente tiver que todo dia procurar se tem um comentário privado, vai ser mais trabalho ainda para a gente. Tá? Então, evitar enviar comentário privado. E sempre lembrar de entregar. Deixa eu correr por causa do nosso tempo. A outra é atividade sem anexo. Tá? Nessa atividade aqui, ela é só assistir a um vídeo. Não há trabalho a ser entregue. Então, o professor explica, né, e fala que tem que assistir o vídeo. Então, eu posso botar aqui para o professor, né? Algumas vezes os alunos colocam, já assisti, gostei muito do vídeo, obrigada. Só que se você só colocar o comentário, mas não marcar como concluída, novamente, a atividade vai ficar pendente para você. Então, terminei de assistir o vídeo, clico lá como concluída para o meu professor saber que eu já assisti, tá? E aí, o que acontece? Às vezes o professor pode pedir para assistir e comentar embaixo. Tá? De qualquer maneira, marca como concluída. Quando você clicar como concluída, ele vai aparecer essa mensagem para você. Você não anexou o trabalho, tá? Portanto, o seu professor verá apenas que a atividade foi concluída. Não tem problema, porque essa atividade você não tem que anexar nada. Então, eu clico, marcar como concluída, porque aí ela vai sair de pendente e vai ficar como devolvida, né? Que você já fez a atividade. Nessa outra atividade aqui, eu botei como um exemplo, imagina aqui que o professor pediu para você assistir o vídeo e para você escrever um resumo, né, com as ideias principais apresentadas no vídeo. Então, nesse caso, você vai ter que mandar alguma coisa para ele, vai ter que mandar um trabalho. Então, agora, eu vou ter que clicar aqui em adicionar ou criar, e ele vai abrir para mim essas opções. Tá? Eu posso adicionar um documento do meu Drive, eu posso adicionar um link ou um arquivo do meu computador. E eu posso criar um documento novo do Google, uma apresentação, uma planilha, um desenho. Né?
o que eu geralmente recomendo que vocês usem, o máximo, é o Documentos Google, porque como ele já é do Google, ele já fica integrado, fica muito mais fácil para o professor corrigir, fazer comentário, sugerir alterações no seu texto, né? Ele consegue fazer também se você botar um documento Word ou PDF, mas fica muito mais restrito, né? Então, o ideal é sempre colocar um documento, né? E aí você clica aqui, se você clicar no documento, ele automaticamente vai criar um documento Google para você, já com seu nome. Aí você clica no documento, ele vai abrir uma outra aba na sua janela do computador para você digitar. Aí você vai digitar o seu resumo. Quando você terminar, você volta para cá e clica em entregar. Se você simplesmente entregar sem digitar, o professor vai receber um trabalho em branco. E aí, provavelmente, ele vai te devolver de volta para você colocar o texto. Tá? Então, lembrar de clicar aqui, abrir, escrever e depois entregar. A outra atividade é a atividade com teste, né? Então, aqui o professor colocou a atividade, botou um questionário, você clica no questionário, ele vai abrir o questionário com as perguntas, você responde. Quando terminar, você clica em enviar, o professor vai receber o teu questionário. Mas para o Classroom vai continuar como se a atividade estivesse pendente, porque você tem que vir aqui e marcar como concluída, não pode esquecer, né? Então, clico como concluída, aí o professor recebe o trabalho e ela já não fica mais como pendente, fica como concluída. E a última atividade é a pergunta, né? Essa daqui é super importante que vocês prestem atenção, que tem um lugar específico aqui, sua resposta. Então, aqui tem uma pergunta para você responder, que critérios você utiliza para fazer uma pesquisa científica de qualidade na internet. Eu tenho que responder a essa pergunta nesse espaço. Depois que eu responder, esse botãozinho vai ficar mais escuro e eu vou poder entregar, tá? Se você responder aqui nos comentários, novamente não vai ficar como entregue, vai continuar pendente, tá? E o objetivo aqui é que você responda nesse espaço. Tá? Também não responder como comentário privado, aqui é fácil de confundir, tá? Então presta bastante atenção aonde é que você vai responder. Essa parte aqui eu já mostrei dos trabalhos. Pergunta? Sim. Rapidinho, só para reportar para você que a Juliana colocou uma dúvida aqui, que até eu que já usei com você o Classroom, sempre fico meio na dúvida. Que esse documento Google, quando a gente está criando ali, tem como salvar com rascunho para enviar depois? Não. A gente começa, de repente, na hora você não consegue terminar. Na verdade. Queria saber? Ela botou aqui, a Joyce também queria saber a mesma coisa. No momento que você clicar em entregar, porque agora ele já aparece no documento Google, ele já tem a opção de entregar dentro do documento. Aí você já perde o acesso ao documento. Então, talvez o ideal, se você quiser fazer um rascunho, antes de... Deixa eu voltar lá na atividade. Antes de você... aqui. Antes de você adicionar ou criar, você cria um documento Google no seu Google Drive, faz o teu rascunho, trabalha ali. Quando você terminar, que está ok, aí você clica aqui em adicionar ou criar, aí escolhe aqui Google Drive e aí você seleciona o seu documento, que já está pronto. Porque o que acontece? Aqui, o rascunho do meu documento do meu Drive. Isso, do seu Drive. Porque se você clicar aqui direto, você não vai conseguir deixar o rascunho. O que você criar já vai ser enviado para o professor no momento que você clicar em entregar. E o que acontece, o que o Google faz é bem como se fosse um trabalho físico. Quando você entrega para o professor, você perde o acesso ao seu documento, depois do prazo, né? Se tiver dentro do prazo, você consegue até cancelar o envio, né? Então, enviei, poxa, mas não gostei, quero refazer. Aí eu tenho a opção aqui de cancelar desde que o prazo não tenha vencido. Se o prazo tiver vencido, você não consegue mais acessar o documento fica com o professor.
Enquanto o professor estiver corrigindo, você não consegue ver. Só depois que o professor devolver para você que você volta a ter acesso ao documento. Tá? Acho que foi isso, inclusive, que já aconteceu comigo. Eu fiz, mas não dava tempo de eu terminar, então eu achei que ficava lá, só que ele acabou mandando para você e depois você teve que excluir lá para eu poder fazer de novo. Isso. Para fazer o rascunho então, tem que fazer no Drive. O ideal é você fazer no Drive direto e depois, quando você vier no trabalho, você vem aqui em adicionar direto do Drive. Eu acho que é a melhor opção. Tá para bom, evitar nada, para evitar esse problema. A Juliana está agradecendo aqui no chat também. Nada, Juliana. Eu vou dar uma última dica para a gente ir para a parte prática por causa do nosso tempo. E essa dica é super importante para vocês, alunos, e principalmente para os professores, porque cada vez que alguma coisa acontece no Classroom, a gente recebe um e-mail avisando, tá? E aí, como é que eu configuro isso? Naqueles 3 tracinhos ali do cantinho, que é o meu menu, aqui aparece todas as minhas turmas, eu tenho que descer até o final e clicar em configurações. Quando eu clico em configurações, ele me tem aqui, esse é o padrão dele, tá? Receber notificações por e-mail. Ele vem com isso marcado e com tudo marcado. Então, cada vez que um aluno fizer um comentário, você recebe um e-mail. Cada vez que o aluno mandar um comentário privado, você recebe um e-mail. Cada vez que o professor publicar uma atividade, você recebe um e-mail. E aí a caixa de e-mail da gente fica lotada, né? Então, aqui eu recomendo que vocês venham e configurem, tá? Não é legal tirar todos, eu acho que é importante, algumas coisas eu gosto de receber por e-mail, né? Principalmente os comentários privados. Mas vocês vão selecionar aqueles que vocês querem receber por e-mail e os outros é só desmarcar. Então, aqui eu deixei marcado, quando alguém comenta e menciona o meu nome, aí eu recebo, e os comentários privados, porque eles são difíceis de achar, então eu já deixo para receber por e-mail, porque aí todo dia, quando eu abro o meu e-mail, eu já vejo os comentários privados, e convite, tá? Para a turma, para poder trabalhar como professor. Então, basicamente, são esses os que eu deixo marcados. Terminei ali, eu clico em salvar, tá? Se eu não quiser receber notificação nenhuma, eu prefiro entrar na plataforma e ver o que está, é só desmarcar. Não tem problema nenhum. Então, vamos lá agora botar a mão na massa para a gente ver aí cada tipo de atividade, como é que a gente trabalha. Agora eu vou pedir que cada um entre aí na primeira atividade, atividade 1, pergunta. Vocês estão vendo que a data de entrega está marcada aqui hoje. Eu posso botar a data e posso botar a hora também, tá? E aí o que acontece? O Google ele não proíbe, se passar do prazo, eu consigo entregar, tá? E ele vai dizer só para o professor que a atividade foi entregue com atraso. E aí o professor decide se ele vai corrigir ou não. Então, isso aí tem que ter uma conversa com a turma, se o professor vai aceitar o trabalho atrasado, se não vai aceitar, se vai valer a mesma nota, se vai valer nota diferente, aí fica a critério de cada professor, tá? Mas ele não proíbe do tipo, você não consegue enviar. Você consegue enviar sim, mas o professor vai saber que foi entregue com atraso. E aí a primeira é muito fácil, é uma pergunta de múltipla escolha, e eu estou pedindo para vocês responderem se você já utilizou o Google Sala de Aula antes, sim ou não. É só marcar. Cada um pode marcar aí na sua sala. E aí, o legal é que ele já mostra aqui para mim, professor, né, quantos alunos já entregaram e quantos ainda não entregaram. Então, por aqui, eu já consigo ver quantos entregaram, quantos não entregaram, e eu consigo ver um resumo da turma. Então, aqui eu já tenho que não 6 e sim, já mudou? Não 13 e 3 sim, né? Então... Eu já estava respondendo nos comentários da turma. Acertei rapidamente. Joia, joia. Sempre clicar ali no Ver Pergunta, né? Aí, aqui, a minha interface é diferente de vocês, tá? Então, para o professor, só aparece aqui a pergunta, tá? A questão dos comentários, e aqui eu consigo ver as respostas dos alunos, tá? E aí, ele já mostra aqui para mim os alunos que entregaram, então eu já posso vir aqui corrigir da nota,
e ele me mostra os alunos que ainda não entregaram. Então, estão aqui, ó, atribuídos foram aqueles que ainda não entregaram. Então, eles estão sem nota ainda, né? Então, na hora de eu corrigir, para o professor corrigir é muito fácil. Essa atividade foi simples, né? Não tinha grandes coisas. Então, eu venho aqui e lanço a nota de cada aluno, e ele vai salvando como rascunho. Tá? Eu posso lançar todas as notas, eu posso ir corrigindo devagar. Eu não vou lançar nota para todo mundo por causa do tempo, tá? Mas eu já lancei aqui, ele salvou e ele já marcou para mim. Então, eu já clico aqui em cima em devolver. Aí ele me pergunta se eu quero devolver, os alunos vão receber uma notificação e poderão ver as notas que você deu. Eu posso botar um comentário aqui para os alunos com feedback, né, sobre a atividade. Depois que eu coloco o comentário, eu clico em devolver. E para esses alunos que eu já corrigi, elas vão ficar já com a nota, né? Elas já vão aparecer com a nota. Para os outros, vai aparecer como entregue, né? Devolvido, mas ainda sem a nota, porque eu não atribuí a nota. Aqui tem um pontinho chato do Classroom, tá? Eu não tenho como voltar facilmente para a página que eu estava. Eu tenho que ficar clicando aqui na setinha, e aí vai ser de 1 em 1 até chegar, né? Ou então eu clico aqui em cima para poder vir, e aí tem que sair do mural e vir para atividades. Isso é algo que eles ainda não melhoraram, que atrapalha um pouquinho a nossa vida, mas nada também assim muito ruim. A segunda atividade, agora é uma pergunta, mas ela é discursiva. Então, agora eu vou perguntar para vocês o que vocês estão achando do Google Classroom até agora. Bem simples, bem rapidinho, só para a gente praticar. E aí... Eu já fiz, professora, doida. Muito eu adiantei bom. Muito bom. E aí, aqui, olha, é como aparece para o professor, tá? Então, ele já está aqui quem entregou, né? Acho que estão atribuídos. E aqui foi que eu falei que aqui é mais fácil para a gente fazer um fórum de discussão, porque na configuração que eu coloquei, os alunos podem ver as respostas dos colegas e eles podem responder. Então, se eu quiser fazer uma discussão, o aluno pode clicar, vocês podem testar aí, ó, responder. Se eu quiser responder para a Juliana, eu clico aqui e já respondo para a Juliana. Se eu quiser responder para a Maiara, se eu quiser responder... Se vocês quiserem testar aí, responde qualquer coisa para qualquer um, só para vocês verem como é que é possível. E aí é legal que as respostas, elas ficam aninhadas, né? Então, fica juntinho. Se fosse naquele comentário comum para todo mundo, ia ficar um embaixo do outro. E aí, às vezes, eu quero responder a um colega que falou lá em cima, mas aí o meu comentário vai ficar lá embaixo, porque ele bota em ordem cronológica, tá? Mas ele é bem... Aqui fica bem legal. Ó, eu vou responder... E aí, tá vendo que aqui fica agrupado. Tem aqui Elaine, já tem uma resposta, e aí eu fico, se isso aqui for uma discussão, com várias pessoas conversando, eu fico com toda a discussão organizada, tá? É bem interessante, tá? Um pouco confuso. É confuso porque é inicial, é hoje a primeira vez, é muita informação, mas com o uso vocês vão ver que ela é muito simples, ela é muito prática. Tá? Até os próprios professores dos cursos que eu estou realizando, eles têm relatado isso, né? Que no início do curso eles estavam muito apreensivos, né? Achando que a parte técnica ia ser um problema, e no final a parte técnica é bem tranquila, a plataforma é muito amigável, né? Então, assim, o que dá mais trabalho realmente é a preparação, é o planejamento da aula nesse formato virtual. Joia, atividade 3. Agora, a gente tem uma atividade que você tem que anexar um arquivo do seu computador, tá? Então, eu vou clicar lá em ver atividade, tá? E agora eu quero que vocês peguem um arquivo qualquer aí do seu computador, que não tenha nada demais. Pode ser um PDF, pode ser uma imagem, pode ser um Word, qualquer coisa que vocês tenham. Tá? E aí aqui é como aparece para o professor, tá? Eu sempre tenho esse campo instruções, e que é onde aparece a instrução da atividade, e o trabalho dos alunos, aonde aparece aqui quem já entregou e todos os trabalhos que os alunos entregaram. Então, aqui, na hora que eu for corrigir, é muito prático. Eu pego aqui, vou abrir
o trabalho da Morgana, vou abrir o arquivo. E aí tá aqui que ela entregou. Tá? E aí eu tenho aqui, é um PDF, né? Eu falei que o PDF ele é um pouquinho mais chatinho, né? Mas eu tenho aqui a forma de acrescentar, de colocar um comentário. Então eu marco aqui a área que eu quero para comentar e eu coloco aqui um comentário, um feedback para o aluno, né? Na correção. Tá? E eu posso mandar aqui, ok. Vai ficar registrado aqui o comentário. Tá? Depois que eu já corrigi o trabalho, eu já venho aqui direto e já lanço a nota. E aí eu posso devolver diretamente para o meu aluno, tá? Posso mandar um comentário particular, se eu quiser, um feedback mais pessoal, ou eu já clico aqui e já vou para o próximo, tá? Essa nota é temporária porque eu ainda não devolvi para o aluno, tá? E eu vou aqui. Aí uma dica, se vocês, por exemplo, às vezes a gente tem muito trabalho para corrigir, aí eu vou corrigir um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e vou liberar todo mundo junto de uma vez só. Então, o melhor é usar só os comentários aqui no próprio documento, porque aí o aluno não vai conseguir ver os comentários, tá? Se você colocar o comentário particular aqui, na mesma hora que você coloca, o aluno já recebe o comentário. Aí, às vezes ele recebe o comentário, mas ele não recebe a nota. Aí gera uma ansiedade, né? Então, o ideal é deixar o comentário aqui, que aí ele já recebe o comentário com a nota, né? Não gera esse problema. Terminei, passo para o próximo. Ah, Paula ainda não Cíntia, fez. eu consegui mandar porque eu mandei primeiro, aí disse que o documento não era meu, aí depois eu... Deixa eu ver. Não sei que eu entrei no Drive aqui. Tá, deixa eu voltar aqui, porque Joyce, Juliana, Morgana, Natasha, Paula, Silvia veio. Ementa tá. e programa. Tá? Aí eu vou abrindo cada um deles e vou lançando a nota aqui. Quando eu terminar de lançar a nota de todos os alunos, aí aquele mesmo esquema, eu venho aqui, clico nos entregues, né, e devolvo. Ah, mas eu ainda não corrigi de todo mundo, então eu vou ir só em quem eu já corrigi, clico em devolver. Tá? E aí ele coloca que o aluno vai receber, posso botar um comentário e devolver. Tranquilo, né? Agora vamos complicar um pouquinho. Sim. Se eu que sou velha estou conseguindo, eles estão abrindo investigação de saber mais que eu. Esse pegou um arquivo que está no computador. Então, é naquele caso que a Ivânia e a Juliana falaram, né? Então, eu criei o meu documento lá no Drive, depois eu vou lá e puxo e anexo, tá? Nessa outra, agora na atividade 4, vocês vão criar o documento, tá? Então, é um pouquinho diferente. Agora eu quero que vocês criem um documento, vocês vão entrar lá, vão clicar naquele botãozinho, adicionar ou criar, tá? E aí eu quero que vocês criem um documento Google, e nesse documento vocês vão escrever o nome ou uma frase do seu autor favorito. Pode ser só o nome ou pode ser só a frase. E o nome. Morgana tá super ligeira. Cíntia, eu não sei como é que eu crio no meu... Você falou que o certo era fazer no nosso Drive, né? Mas eu não sei criar coisa no meu... Não, pode ser... Abre atividade, clica lá em ver atividade, aí lá em cima naquele botãozinho tem adicionar ou criar. Certo. Clica em criar documento Google. Aí ele vai abrir um documento do tipo desse aqui que eu estou mostrando para vocês. E você vai digitar. Você vai digitar no documento. Quando você vai terminar, na parte de cima vai ter um botãozinho azul escrito entregar. Aí depois que você terminar é só entregar. Legal. Já vou dar nota aqui, devolver. Aí eu fiz aqui, escrevi no documento, agora como é que eu mando? Lá em cima tem um botãozinho entregar.
Entregar. Tá Tô vendo aparecendo? aqui edição. Do lado do Edição, compartilhar, mandei entregar. tem um assim, tem compartilhar e do lado tem entregar, tá aparecendo? Porque às vezes a versão é diferente, aí não tem ainda. Se não tiver, não tem problema. Você volta naquela aba onde está a atividade e aí você clica em entregar embaixo. Ah, consegui. Conseguiu? Tá indo. Joia. Então, eu tô indo assim rapidinho por causa do nosso tempo, tá, gente? Não vou conseguir corrigir tudo. Gente, ele ainda dá informações pra gente sobre o que a gente escreveu. Uhum. Do quê? Do... Eu escrevi namastê, aí apareceu o símbolo de iodo, que é namastê. Ah, que legal! Uma beleza. Então, novamente aqui, né, aparece o professor quem já entregou, né, os atribuídos, etc. E na hora de corrigir, aqui é tudo igual, tá? Independente do tipo da atividade, a correção é sempre o mesmo processo. Atividade 5. Agora também é um pouquinho diferente. Agora eu anexei um documento para vocês e vocês vão editar, tá? Preencha os dados solicitados e depois envie a atividade. Nesse daqui eu fiz aquele esquema que eu falei que cria uma cópia para cada aluno. Então, cada aluno, quando abrir, vai abrir um documento, ele vai digitar e depois vai devolver, o professor vai receber um documento de cada aluno, tá? Com as respostas. É uma tabelinha simples, né? Acho que eu pedi nome e curso, período. Eu já nem me lembro mais. E aí vai abrir o de cada aluno, tá? Aí aqui no caso, deixa eu ver, o da Morgana abriu. Ele já cria com o nome do aluno, isso é muito legal, porque aí não tem aquele risco do aluno entregar o trabalho sem o nome e o professor fica maluco tentando descobrir quem foi que entregou. Quando o aluno cria, ele já gera um documento com o nome. Aqui no caso da Morgana, ele já gerou um PDF, tá? Então, tenho aqui já o dado, as informações de cada um. Então, Eu mandei. Morgana, Silvia, deixa eu abrir aqui, Silvia. Joia. Então, já tem aqui. E aí na hora o professor corrige aquele mesmo esquema. Mais uma atividade, agora um pouquinho diferente. Agora a gente vai trabalhar com um documento que todo mundo vai editar. Então, eu anexei um documento e eu vou pedir para vocês editarem esse documento. Ele é muito bom para trabalhar quando tem trabalho de grupo, né? Então, que os alunos têm que se organizar em grupos. Eu geralmente utilizo essa função. Eu crio uma tabela usando o Google Planilhas, e aí cada aluno vai lá e adiciona o seu nome na tabela. Agora, como esse documento é um documento colaborativo, né, que todos os alunos podem editar, a gente tem que tomar cuidado para não apagar o que o outro colocou, né? E é interessante que quando a gente está trabalhando com um documento colaborativo, né, compartilhado com várias pessoas, eu consigo ver quantas pessoas estão editando aquele documento ao mesmo tempo. A minha conexão está um pouquinho lenta, então ele ainda está processando, mas aqui em cima, se vocês olharem as bolinhas, vão ter várias bolinhas coloridas, cada bolinha é uma pessoa. Então, eu consigo ver quantas pessoas estão trabalhando naquele documento ao mesmo tempo. E aí, aqui aleatoriamente, tá, gente? Você pode clicar em qualquer uma dessas células e colocar só o seu primeiro nome, tá? Lembrando que cada vez que a célula tiver com uma corzinha diferente, já tem alguém escrevendo. Então, eu tenho que escrever em outra célula diferente, tá? Então, aqui a primeira tá vermelhinha, é o Marcos, a verdinha é a Elaine, a rosa é a Juliana, tá? Tem uma azulzinha aqui. Então,
eu consigo ver as pessoas. Eu caí, mas estou voltando agora. Tá, sem problema. Minha conexão caiu. Aí, se você conseguir depois acessar o documento, aí você, em qualquer célula, você pode colocar o seu nome, tá? E aí, tomando cuidado para não apagar o nome dos colegas. Mas eu geralmente uso muito esse tipo de tabela quando tem trabalho de grupo, porque aí os alunos podem organizar em que grupo que eles querem ficar e eles mesmos preenchem a tabela e a tabela fica visível para todo mundo, né? Então, essa é uma função que tem bastante interessante aqui no Classroom. Esse é um documento também, mas ele é compartilhado. Todos os alunos podem editar. Depois que edita, é só compartilhar, Cíntia? Não precisa fazer nada, automaticamente ele salva. Já está salvo. Ah, tá. Tá? É só colocar lá. Cíntia. Só preencher, pode falar. Desculpa, eu tenho uma pergunta. Eu perguntei no chat, Claro. mas vou perguntar de novo. É porque eu não enxergo, pode falar. Sim. Quando eu abri para editar a atividade anterior, a atividade 4, abriu para editar como se fosse um desenho ou uma caixa de texto. É normal isso? Não ser um doc? Não. No caso, era um documento do Google, né? E não tinha uma página escrito, nome, período e curso? Ah, tá. Eu estou pelo celular, não sei se isso afeta. Ah, tá. Mas ele abriu a página, mas para eu responder, ele primeiro abriu com a opção de desenho, aí eu fui para a caixa de texto e tinha que diminuir ou aumentar o espaço da caixa de texto. Não tinha opção de formatação, por exemplo. Eu imagino, porque às vezes o celular, às vezes uma besteirinha que você encosta, ele já muda um pouquinho a configuração. Não é comum acontecer, eu nunca vi acontecer desse tipo como você está falando, mas pode ter sido isso. Aí quando acontecer, volta e tenta de novo, abre de novo para ver se vai abrir certinho. E a outra questão é, nessa atividade que é colaborativa, se uma pessoa clicar em entregar e outra não tiver terminado, como é que fica isso? Ah, não tem problema, porque ele é individual. Eu já vou saber que ele finaliza? Aí você tem que voltar na atividade, que é a 6, né? Aí você clica lá em ver atividade, aí tem que ir lá naquele botãozinho, entregar. Aí ele vai falar que você não anexou nada, mas aí você clica aqui em entregar mesmo assim. Tá? Porque eu vou saber que você já preencheu. Mas para isso todas as pessoas têm que terminar? Não. É individual. Ah, tá. Por mais que o trabalho seja colaborativo, no final a nota vai ser sempre individual. Entendi. Tá bem, obrigada. Nada. A próxima atividade é uma atividade com teste. Aí eu coloquei aqui um testezinho que, na verdade, é uma revisão do que a gente falou hoje, né? Então, eu coloquei um teste com resposta automática. Isso é uma função bastante interessante para a gente trabalhar com avaliação formativa, para fazer revisão. Então, o professor pode criar um teste, o professor já indica quais são as respostas corretas. Quando o aluno termina e envia, ele automaticamente já recebe um e-mail com a pontuação e com as respostas que ele acertou e que ele errou. E eu não fiz aqui porque não dava tempo, mas o professor pode, inclusive, incluir o feedback das respostas certas e das respostas erradas. Então, se o aluno errou essa questão, eu posso explicar por que aquela questão ele errou e eu posso anexar um texto, eu posso anexar um vídeo que vai explicar melhor aquela questão como forma de esclarecer, né? Então, eu não vou pedir para vocês fazerem agora por causa do nosso tempo, mas depois vocês podem voltar aqui, porque é um testezinho mesmo, só para ver o que ficou do que a gente falou hoje. Aí vocês podem mandar depois eu dou as notas todas para vocês, não se preocupem, tá? É só por conta do nosso tempo. A atividade 8 é para vocês fazerem aquele esqueminha de ver se tem alguma atividade pendente. Então, na verdade, aqui não precisa fazer nada, anexar nada. É só clicar naquele botãozinho lá em cima de ver atividades, ver se tem alguma atividade pendente até o momento.
quer dizer, não vai nem aparecer como pendente, porque na verdade não passou o prazo ainda, tá? Mas vê, se ainda tiver atribuída, é porque você não entregou. Ela tem que estar devolvida. Se não tiver devolvida, depois você volta lá e marca, tá? Mas essa atividade é só para vocês se acostumarem, né, com esse hábito de verificar se a atividade foi realizada. A atividade 9, a gente vai fazer agora rapidinho, que é uma outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês, que é o Google Jamboard. Eu quero saber se ainda ficou alguma dúvida em relação ao uso do Google Sala de Aula, né? E aí vocês podem escrever a dúvida de vocês nesse mural colaborativo do Jamboard. Basta clicar em cima do link, que ele vai abrir para vocês um quadro branco. E aí, para vocês escreverem nesse quadro, do lado esquerdo vai ter uns símbolozinhos e tem um símbolo de uma notinha adesiva. Aí é só clicar em cima da nota, que ele vai abrir uma nota, esse símbolozinho aqui, nota adesiva. Ele vai abrir uma caixinha, você vai digitar a sua dúvida, você pode mudar a cor da notinha, tá? E depois que você preencher a sua dúvida, você vai clicar em salvar. E aí, quando você salva, ele cria aqui uma notazinha de post-it, né? E aí você pode mexer, colocar em qualquer lugar da página, tá? Então, isso aqui é só para a gente brincar um pouquinho, mexer aqui no momento sem dúvida, joia. Aí vocês podem alterar a cor, mexer. Essa ferramenta é bastante interessante para trabalhar nos encontros síncronos como um quadro branco, né? E para poder fazer essa interação com os alunos, porque às vezes a gente, quando está apresentando, não consegue ver o chat, então, ao invés de usar o chat, pode usar aqui esse quadro, que aí os alunos vão colocando as questões. Obrigada. Tem dúvidas? Vou passar, porque a gente já passou do tempo, é a última atividade. Na última atividade, na verdade, eu também vou deixar para vocês fazerem depois. Ela é uma avaliação da oficina. Então, eu fiz um questionário pequeno, só para vocês dizerem o que vocês acharam da oficina. Então, aqui também é um formulário, também é uma atividade com teste, mas naquela era um teste, né? Tinha pontuação. Essa daqui, na verdade, não é teste, ele é só um formulário, tá? Que você vai responder, mas não tem nota, não tem correção, não tem nada, tá? Eu só vou receber o feedback, o que você achou, como é que você avalia a oficina, justificar, e se tem sugestão de novas oficinas, né? Eu acabei que no início não me apresentei, né, oficialmente. Deixa eu voltar agora para o nosso encontro. Então, eu acabei não me apresentando muito, mas eu sou professora, né, de língua inglesa, e eu também trabalho com essa parte de tecnologia. Eu ministro uma disciplina optativa, que é de ensino de línguas mediado por tecnologias digitais. E também, esse ano, eu comecei um projeto de extensão, que é o Laboratório de Formação de Professores de Línguas e Novas Tecnologias, que é pelo meio do qual essa oficina está sendo realizada, né? Então, a ideia é que a gente ofereça várias oficinas, não só nesse momento de pandemia, mas permanentemente ao longo do semestre, oficinas voltadas para o uso de tecnologias no ensino e aprendizagem de línguas. Então, se vocês tiverem sugestões, ideias, vocês podem colocar aqui no formulário, que a gente já vai ajudar a pensar as próximas oficinas que serão oferecidas. Então, é isso. Peço desculpas aqui por ter passado um pouquinho do tempo, essa correriazinha no final. Mas se ainda tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar. Vou parar a apresentação para poder ficar mais fácil da gente conversar. Eu adorei, Cíntia. Ai, que bom. Puxa, eu estou tendo algumas ideias aqui para os meus cursos. Aos pouquinhos a gente vai fazendo atividades diversificadas, né? Isso, aos poucos,
vai pegando familiaridade com a ferramenta, né? Hoje a ideia foi dar esse panorama do que dá para fazer, né? E como... E eu já consegui até a minha Linguística 3 lá pela dica que você me deu com os alunos já inscritos. Ah, joia, que bom. Aí depois você só vai ter que verificar aqueles que não tem o idioma registrado, e aí esses você vai ter que fazer manualmente. Tá. Muito legal. Então, gente, adorei. que Quem vai bom. fazer Linguística 3 já pode ir lá, que a sala tá lá, mas não tem nada ainda. Até final de semana colocar uma coisinha. Joia. Alguma pergunta a mais? Nada? Que isso? Fica a câmera aí, gente, para dar um tchau para a professora Cíntia. Estão todos escondidinhos. Cíntia, obrigada. Mesmo para mim, que já tinha trabalhado com você, já conhecia, sempre tem alguma dúvida, né? E foi muito esclarecedor, assim. É bom que agora acho que eu vou ficar mais segura. Não vou ficar te chamando toda hora para perguntar cadê aquele documento que eu estava fazendo? Ah, que bom. Que bom. Gente, acho vocês que têm que compartilhar auxiliar com os colegas de vocês, por favor. Coloquem lá no Face, no Insta de vocês, dizendo: essa oficina é um babado muito forte, muito bom, alguém tem que ter, por favor. Porque senão os alunos vão entrar cheios de dúvidas. E vocês já vão estar lá na frente, saber um monte de coisa. E a ideia é a gente promover aí outras oficinas, né? Mais para frente. E aí a opinião de vocês é importante, não deixem de preencher depois, então, a avaliação. Por favor, a sala vai ficar aberta, depois vocês podem explorar os recursos, tá? Fazer qualquer atividade que não tenham conseguido fazer hoje, sem problema. Então, espero aí que ajude, desejar um bom semestre aí para vocês. Vai ser um semestre, assim, de muita novidade, de muita aprendizagem para todo mundo, né? Então, desejar aí muito sucesso. E o que vocês precisarem, podem contar com a gente.